Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha na área, mais uma vez com você, nessa aulinha aí, ó, de geografia, onde hoje nós vamos aprofundar mais um pouco sobre a questão que envolve as conferências, né? As conferências mundiais e tal, né? Já falamos aí sobre a conferência de 72 de Estocolmo, falamos da conferência lá em 82 em Nairobi, e falamos sobre a conferência em 1992 no Rio de Janeiro, a ECO 92, tá? Hoje, então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e vamos falar um pouquinho sobre a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Mas antes, porém, seria interessante a gente falar aqui, deixa eu ver, a Rio Mais 10, perdão, tá certinho, né? A Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio Mais 10, aconteceu onde? Em Joanesburgo, na África do Sul, tá? Então, 10 anos após da reunião que nós tivemos no Rio de Janeiro, onde foi desenvolvido várias convenções, né? A conferência desenvolveu a Convenção da Biodiversidade, das Mudanças Climáticas, da desertificação. 10 anos depois, lá na África do Sul, tivemos uma outra reunião aí bem interessante, que vai tentar angariar os países para realmente buscar entender as práticas, né? O que foi feito ao longo desses 10 anos, né? Praticamente em 2002, com relação àquelas conferências, né? E, infelizmente, a gente teve, assim, uma fraca coalizão, muito pouco se teve de resultado ao longo desses 10 anos com relação a essas questões que envolvem o meio ambiente, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, aqui não tinha nem sido assinado depois de 10 anos aí o protocolo de Quioto. Na verdade, ele foi criado em 97, o protocolo de Quioto, para buscar reduzir a emissão de gases na atmosfera, mas a adesão sempre muito baixa, sabe? Então, infelizmente, quando se trata dessas questões que envolvem meio ambiente, né, a resolução dos problemas é complexa, é bem difícil, porque envolve muitos interesses, né? Entre os zeristas, os desenvolvimentistas, às vezes as ideologias, como nós dissemos ali, dos alarmistas, né? E também dos céticos, enfim, muitos interesses por trás disso aí, tá? Então, praticamente aí nós não tivemos uma grande coalizão, não vou dizer coalizão, não, nós tivemos assim os problemas sendo resolvidos, né? Ou discutidos mais a fundo aí com relação aí às questões ambientais em Joanesburgo. Infelizmente, uma reunião que, né, não trouxe assim muitas inovações, tá? 10 anos depois da Rio Mais 10, nós tivemos a famosa Rio Mais 20. Observe aí na tela do seu computador, tá? Rio Mais 20, no Rio de Janeiro, 20 anos depois da mais importante reunião, então se buscou nessa reunião aí no Rio de Janeiro, trazendo muitos países, né? Estabelecer uma consciência, estabelecer aí a responsabilidade, buscar fazer com que as pessoas, os países, se envolvessem de fato, efetivamente, com relação às questões ambientais, tá? Então, é interessante que nós salientemos aqui que nós tivemos 188 países, ó, participando, né? Tivemos aí ações concretas levantando 513 bilhões de dólares, né? Dos quais 50 bilhões responsáveis para atender necessidades específicas de energia sustentável, né? A ideia é que nós tivéssemos aí uma tentativa de, de substituir, né? De uma forma prática o combustível fóssil, mas precisa de dinheiro, tecnologia, pesquisa, né? Para deixar esse recurso, essa fonte de energia mais barata. Então, muito se fez para tentar, né, um envolvimento maior. Mas os dois grandes temas, né, o que foi destaque ali, grava, como eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, foi a economia verde, nós vamos retomar aqui, mostrar para você certinho o que significa isso, e também o estabelecimento dos ODS, que seria os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a famosa Agenda 2030, tá? Então, o que seria a economia verde, né? É uma forma de você se desenvolver dentro da lógica do desenvolvimento sustentável, onde você busca aí, né, se desenvolver sim, mas
com o bem-estar dos seres humanos, a igualdade social, né? E, ao mesmo tempo, diminuindo os riscos ambientais e a escassez ecológica, né? Então, a proposta é que os países comecem a adotar esse tipo de desenvolvimento, né? Em que você consegue melhorar várias questões. Questões do ponto de vista da desigualdade social, a questão ambiental, a igualdade entre os seres humanos. Essa é a proposta da economia verde. É óbvio que muitos países não vão ver isso com bons olhos, né? Então, algumas práticas aí, ó, da economia verde, né, elas estão ligadas à questão, por exemplo, a reutilização de embalagens recicláveis, né? Então, o lixo orgânico, de lixo reciclável, o reuso de água, reflorestamento, né? Todos esses aí fazem parte dessa ideia de economia verde, tá? Mas a gente tem ainda pessoas que questionam isso, como por exemplo, nós temos aqui um professor de economia, né, departamento de economia lá na FEA, né, e na USP, o Ricardo Abramovay, que ele é uma crítica disso aqui. Por quê? O que ele diz, né? Ele diz que o principal problema relacionado ao meio ambiente está ligado aos padrões excessivos de consumo da economia de mercado, né? Então, o problema relacionado ao meio ambiente não está exatamente lá com relação aos países pobres. Quem tem que começar a rever o padrão de consumo nos países ricos para diminuir a pressão sobre os recursos naturais, né? Ele é um crítico a essa questão. Ah, vamos todo mundo desenvolver economia verde, tá? Mas quem tem a responsabilidade, de fato, é quem consome mais, quem consome menos, né? A gente estudou um pouquinho isso em pegada ecológica. Então, é bem complexo aí. Então, o professor aí, ele dá uma questionada nisso aí, sabe? Nessa questão da economia verde aí. Ele pensa um pouco sobre isso aí, né? E aí, os textos aqui que você observa vão falar um pouco sobre isso aí, né? Sociedade de consumo é aquele que vai impactar mais, porque vai, vai querer as novidades, né? De celular, TV, viagens pelo mundo, tudo isso vai demandar novos produtos, né? Dentro desse novo contexto aí, se realmente acontecer a economia verde, tá? Então, enfim, né? Aí aqui nós temos alguns exemplos, né, do que seria essa questão aí da economia verde, né? A forma, né? Então, painéis solares seria uma forma de você tentar partir para esse lado aí de mudar as fontes de energia utilizando a energia solar, né? Aquecendo a água por painéis solares ou produzindo energia a partir disso aí. Reaproveitar a água da chuva, torneiras e chuveiros, ao invés de jogar no esgoto e tal, você reaproveita isso de certa forma, né? Ali para lavar calçada, jardim, né? Tentar desenvolver cada vez mais os biocombustíveis, tá certo? Para não usar os combustíveis fósseis. No caso aí, o uso de etanol ao invés de gasolina, né? As luzes de LED, que consomem menos energia, né? E por aí vai. Essas são algumas formas aí de você tentar desenvolver a famosa economia verde. Não é difícil, né, pessoal? É bem tranquilo aí, tá? Então, ó, só para a gente ir para a reta final, nessa Rio Mais 20, além de você ter o levantamento da proposta da economia verde, você teve aí o estabelecimento, né, depois da chamada Agenda 2030, né, que seria um plano de ação até 2030, onde você pudesse fortalecer a proteção do meio ambiente, né, tentar erradicar a pobreza, tentar desenvolver a paz, né? Desenvolver aí a ideia do desenvolvimento sustentável, tudo isso está pautado na Agenda 2030, tá? Para acontecer isso, existe um plano. Que plano é esse? São os ODS, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são esses que eu vou mostrar para você aqui, ó. Você vê bastante na televisão isso aqui, né? Então, os países, para chegar nesse estágio, né, de desenvolvimento, sem denegrir o meio ambiente, diminuir a desigualdade social, a ideia é seguir esse padrão. Primeiro, erradicar a pobreza. Segundo, né, fome zero. Três,
boa saúde e bem-estar social, né? 4, educação de qualidade para todos, igualdade de gênero, né? Procurar aí proteger mais a mulher. Água limpa e saneamento, né? Para você melhorar a qualidade de vida das pessoas, tem que diminuir a taxa de mortalidade infantil, aumentar a expectativa de vida. Tem, então, que constituir rede de esgoto e água tratada. Todos têm o direito de acesso a isso. Sabe que muita gente não tem, né? Energia acessível e limpa, ó, é o ODS 7, né? Então, substituir os combustíveis fósseis por essas modernas fontes, seja ela solar, seja ela das marés e por aí vai, né? Emprego digno e crescimento econômico, crescer economicamente, mas garantir o emprego, e esse emprego é um emprego que arrecada impostos, não é trabalho escravo, análogo a escravo, super explorando a mão de obra, né? Indústria, inovação e infraestrutura, né? Desenvolver a pesquisa, ciência, tecnologia cada vez mais, né? Impactando menos o meio natural, né? 10º, redução das desigualdades sociais, buscar desenvolver uma sociedade onde você não tenha muitas pessoas, poucas pessoas que tenham muito, né? E que o padrão de consumo seja maior do que a grande maioria, seja algo equinânime para que todos possam sobreviver de uma maneira digna, né? 11ª, cidades e comunidades sustentáveis, a cidade é onde grande parte da população do mundo vive hoje, e você sabe que viver na cidade nós temos alguns problemas que vão desde a ordem do respirar, do beber, né, do descartar o lixo. Então, as cidades têm que passar por esse planejamento, né, de tentar se desenvolver sustentavelmente falando, né? 12º, consumo e produção responsável, é todas as pessoas entender que existe um ciclo, por isso o sinal do infinito ali, né? Então, eu imagino ali, como por exemplo a questão da reciclagem, para que explorar o alumínio se a latinha que você pagou, usou, pode voltar para o processo e aí você reutilizar isso aí, sem agredir mais o meio ambiente? Nossa, Sardinha, mas isso é tão simples. É, mas a grande parte das pessoas não tem noção disso que a gente está conversando aqui. E as pessoas não sabem isso, né? Ou se sabem, não querem se sujeitar a isso, querem defender os seus interesses, né? 13º, combate às alterações climáticas, né? A diminuição da pressão, segundo os alarmistas sobre a atmosfera, né? Vida debaixo d'água, proteger os oceanos, né? A pesca, os corais de Recife, os hotspots sobre a superfície terrestre, ó, vida sobre a terra, a fauna e flora, tá vendo? A arvorezinha, o peixinho, né? Paz, justiça, 16º, paz, justiça, instituições fortes, tentar desenvolver a democracia, que segundo alguns especialistas é o melhor caminho, ninguém acha legal, ditadura, né? Uma liderança suprimindo a grande maioria segundo os seus interesses, defendendo os interesses de uma minoria, um processo democrático onde você vai alterando as ideologias, né? Fazendo com que nessa democracia o executivo seja respeitado, o legislativo tenha o seu valor, né? O judiciário faça o seu papel e as sociedades democraticamente vão elegendo representantes, né? Da sua sociedade para conduzir a vida do país, oferecendo serviços de saúde, educação e segurança de melhor qualidade para que todos tenham acesso, né? Essa ideia. E a 17ª aí, né, parcerias em prol das metas, né? Fazer com que todos estejam juntos querendo caminhar no mesmo sentido, né? Para todos esses ODS realmente funcionar. Esse é seriam os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obviamente que para cumprir tudo isso aqui não é fácil, mas exige que os nossos governantes hoje e as futuras gerações possam estar pensando num caminho em comum, tá? Então é isso aí, pessoal. Nós vimos aqui a reuniãozinha então de Joanesburgo lá em 2002, tá? Para fechar essa parte de conferências e convenções. Falamos da Rio 90, da Rio mais 20, 2012, falamos sobre economia verde e a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido o assunto. Sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.